Para a disciplina de filosofia moral, irei apresentar o tema O enfoque aristotélico da moral. Aristóteles foi o primeiro a elaborar uma disciplina específica chamada ética, tema que desenvolveu em suas obras Ética Eudemo e Ética Nicômaco. Essa disciplina surgiu como resposta aos problemas práticos da vida na polis, problemas de convivência e colaboração, cujo ethos dos poemas homéricos eram insuficientes para resolver esses conflitos. Este ethos era baseado na areté dos chefes de família e dos heróis, que faziam valer suas palavras pelo seu valor de guerreiro, honra e prestígio. Surgiram então iniciativas de legislação, isto é, a introdução de nomos, novas leis e virtudes que fossem mais adequadas ao contexto. Entretanto, essas leis ainda eram precárias, problema que foi apontado pelos sofistas, que ganharam destaque entre os jovens ao ensinarem retórica como forma de atingir o sucesso. Sócrates, admirável adversário dos sofistas, denunciou a ambivalência do saber e propôs o cuidado da alma, fazendo dela o centro do discurso moral. Seguindo essa lógica, Platão ressalta a importância dos instrumentos educativos da cidade, pois, segundo ele, ao hierarquizar e ordenar as funções dos cidadãos na polis, resolvia-se também os conflitos internos da alma. Em outras palavras, Platão começa pela justiça da cidade para chegar à justiça da alma. Todavia, o modelo platônico possuía algumas limitações. Para resolver a dicotomia entre o mundo das ideias e o mundo sensível, Aristóteles propõe que as ideias são possíveis na realidade sensível. Desse modo, o homem não parte mais da anamnese, mas da abstração da experiência sensível. Por conseguinte, faz-se necessário determinar as normas gerais de como se deve agir para realizar a vida boa, isto é, proceder com a investigação das virtudes. Assim sendo, Aristóteles, ao contrário de Platão, defende que o indivíduo virtuoso gera uma polis virtuosa, e não o contrário, tal como se encontra no último livro da obra Ética Nicômaco, a educação individual supera a comum, tal como o tratamento médico individual. Isto posto, deve ser admitida a multiplicidade dos saberes. Desse modo, o saber em relação às coisas naturais é teórico, em relação às produzíveis é poético, e em relação às coisas praticáveis é prático. Surge então a denominação de filosofia teórica e filosofia prática. No caso da primeira, a verdade é um fim em si mesma. Já na segunda, o saber não é um fim em si mesmo, mas em vista da ação. O saber filosófico prático se desdobra na ética e na política, saberes distintos da frônesis, que é o princípio das ações virtuosas. O filósofo prático examina as eventuais aporias nas opiniões e busca resolvê-las de forma dialética, apontando o erro e explicando a verdade. Logo, a filosofia ético-política é prática na medida em que determina as normas gerais acerca de como se deve agir para realizar a vida boa. Em outras palavras, mostra o esquema geral do bem supremo praticável pelo homem através de uma concepção normativa da vida boa. Vale ressaltar que essa vida boa só é possível na polis, embora seu estudo prescinda do regime político concreto. Visto que a vida feliz se realiza na polis, é preciso investigar também a constituição desta, pesquisa empreendida na obra Política, que consiste numa forma de discurso sobre os regimes. Na obra Ética Nicômaco, Aristóteles chega à conclusão que a vida boa ou feliz consiste na integração de três tipos de vida, a saber, a vida ativa na polis, na medida em que as funções se ordenam à vida contemplativa, a vida que comporta os prazeres apropriados e a última e mais excelente, a vida contemplativa ou filosófica, que consiste na felicidade mais elevada. Deste modo, a investigação de Aristóteles nessa obra Ética Nicômaco constitui no estudo das virtudes. Para evitar as aporias das teorias de Platão e o discurso dos sofistas, o Estagirita propõe que a fonte da univocidade e infalibilidade da frônesis está nas virtudes éticas. A diferença entre a frônesis e a tecné está no fato de que a primeira inclui a boa escolha, ou seja, o modo pelo qual as virtudes chegam ao ato. Já a segunda consiste num saber que independe das virtudes éticas. Ele atestava também que, aperfeiçoando a parte apetitiva da alma, as virtudes tornavam-se estáveis para perseguir determinados fins com a contribuição da frônesis. O resultado desta obra conjunta é a phroairesis, ou boa escolha. É mister salientar que a ética de Aristóteles é considerada do ponto de vista do agente, e a filosofia moral é entendida como pesquisa sobre a melhor vida a ser conduzida para atingir a eudaimonia, ou felicidade. Consequentemente, a principal pergunta a ser feita é: qual é a melhor vida para o homem, aquela que o torna feliz?
Não havendo pressuposto da imortalidade da alma em Aristóteles, a felicidade se realiza apenas no âmbito da vida moral. Portanto, a ética é definida como o saber prático constituído pelas virtudes exercido pelo agente. Logo, percebe-se a estreita relação entre a vida moral e a felicidade, inaugurando assim uma tradição de investigação centrada na primeira pessoa, uma ética da responsabilidade. Resumindo, o enfoque aristotélico da moral parte do pressuposto de que as ideias estão na realidade, portanto, é preciso fazer uma abstração da experiência sensível. O estudo da ética consiste em determinar as normas gerais de como se deve agir para realizar a vida boa. A prática das virtudes são fundamentais para se alcançar a felicidade, que só é possível na polis e dentro do âmbito da vida moral. Esta consiste na integração das atividades na polis, os prazeres apropriados e a vida contemplativa. Nesse sentido, é o indivíduo virtuoso que gera uma polis virtuosa, ou seja, Aristóteles parte do indivíduo para chegar à cidade. A frônesis, ou prudência, é fundamental para deliberar sobre o que é correto para as virtudes morais, pois é o princípio das ações humanas virtuosas. Assim, a ética de Aristóteles parte do ponto de vista do agente, inaugurando a tradição de investigação moral da ética da responsabilidade.